Outra coisa que me preocupa muito, que foi muito pouco abordado aqui, mais do que uma matéria de caráter aplicado, a educação física, e eu, na condição de atleta, eu acho que eu tenho que tocar nesse assunto, foi muito pouco abordado aqui, mas é interessante a gente abordar. Ela constitui uma intervenção interdisciplinar importante para a manutenção da saúde e do bem-estar do aluno e para a criação de hábitos saudáveis, que o acompanharão a vida inteira. Na verdade, hábitos sustentáveis e, sobretudo, numa época em que a tecnologia cria facilidades que trazem embutidos os problemas com a obesidade, a gente sabe que a escola é um ambiente que a gente tem que promover essa questão da atividade física, e a questão da educação física. Entretanto, a educação física ela perdeu muito a sua importância quando ela, na década de 70, ela estava no seu ápice. A par dessas contradições que eu estou indagando aqui para o senhor, eu queria perguntar para o senhor, a colocação das aulas de educação física na grade gera frequentemente, isso aqui eu acho que temos educadores aqui que sabem disso, muita ineficiência. Com as crianças voltando para a sala de aula, educação física, e logo depois tem uma aula de matemática, ela volta toda suada, ela volta agitada, e não tem como ela voltar a sua concentração para a disciplina. O que pode ser feito? Eu pergunto, porque eu já fui secretária de Estado de Esporte e eu o tempo todo questionava isso na educação local aqui. O que a gente pode fazer para garantir uma colocação adequada da educação física na grade? Porque eu sou de uma geração em que a educação física era no contraturno. Nós tínhamos todas as aulas na parte da manhã e no contraturno o aluno, ele podia fazer aulas de arte, de várias técnicas manuais e de esporte, Então, eu pergunto para o senhor como é que nós podemos resolver isso, porque realmente isso, eu acho assim, nós estamos virando um país de obesos e de crianças descoordenadas. Senador Estives, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senador presidente Dário. Senhor ministro, muito boa tarde. Vou tentar ser mais breve, mais eficiente, mais rápido possível para não cansar, viu, Alessandro? A gente está aqui sem almoçar, a gente está aqui desde manhã, correndo em comissões. O que eu vou falar é uma coisa prática, uma coisa que eu vivo na educação. Eu vivenciei uma situação complexa, estranha, que envolve o Fundeb. Como é que é? Que situação é essa? É o repasse. O repasse que está previsto no artigo 8º da Lei 11.494. Como é que é dado isso? Quanto mais alunos, maior repasse na escola? Certo. Até aí, não tem problema. O raro é a gente achar que nessa relação, nesse cruzamento de relação, possui também uma situação de Bolsa Família, que está lá na lei, no artigo 3, no artigo 3º da Lei 10.836 de 2004. As mães, ou os responsáveis, ou as famílias que têm crianças, que têm jovens, adolescentes, colocam nas escolas para manter esse benefício. Tá ok? Está certa essa relação? Essa relação entre bolsa e a relação entre quanto mais alunos na escola, maior repasse Fundeb, que na prática, na verdade, a evasão escolar é muito grande. Então, eu presenciei isso numa escola que eu tomo conta no Rio Grande do Norte. Existia um número altíssimo de pessoas matriculadas, de alunos matriculados, mas, na verdade, de forma real, pouquíssimos alunos presentes na sala de aula. As professoras, as diretoras repassavam como presentes. Por qual motivo? Ameaças, medo, não perder o fundo. Aí seria um questionamento para eles. Onde eu quero chegar aqui, senhor ministro, é sobre a fiscalização. A eficiência da fiscalização para saber se o aluno está ou não na sala de aula. Porque não adianta a gente discutir aqui sobre educação integral, sobre esporte, viu, Leila? Se a criança não tem disciplina, não tem ordem, não tem nada. Ouviu, Alex? Falar também da estrutura das escolas, tornar uma escola um ambiente melhor para que ele possa ficar mais tempo dentro da escola, se o aluno não lá está. E eu falo de escola de periferia, escola de comunidade, a qual eu ocupei com um projeto militar. Que eu vejo que as pessoas reclamam, as pessoas acham ruim, mas está lá, eu posso ligar agora. Eu posso ligar agora em tempo real, que é uma fiscalização que eu tenho, senhor ministro, para saber se os alunos estão na sala de aula. Eu vou ligar aqui para o senhor ver
que eu não estou mentindo. Liga para a professora enquanto eu consigo a ligação. Uma segunda, isso é uma primeira pergunta, saber qual espécie de fiscalização a gente pode ter. E uma segunda é sobre fiéis. É mais uma pergunta sobre as pessoas que querem entrar numa faculdade particular e que precisam desse financiamento. Chega-se a 20 bilhões hoje, a dívida. Eu percebo que as pessoas, quando fazem esse contrato, elas não têm um conhecimento prévio do que vão contratar. E quando acabam a faculdade, não tem emprego para isso. E a dívida é pouca, R$100, R$80. A dívida não é tão grande assim, mas mesmo assim eles não conseguem pagar porque são pessoas de classe, de renda. Professor, eu estou falando com o ministro da Educação ao vivo aqui, ó. Essa é a escola lá no Rio Grande do Norte, a escola lá em Natal, a escola ocupada pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que não é militar. Gente, atrapalhou a ligação. Professora, mostra aí os alunos para o ministro ver aqui. Gente, que gente chata me ligando. Mostra aí os alunos. Porque eu li uma matéria do senhor, ministro, falando para perfilar, cantar o hino nacional, e se tiver bandeira, a bandeira está no braço esquerdo, bandeira do Brasil. A bandeira do Rio Grande do Norte está no braço direito. E eles sabem o hino, e não canta uma vez na semana não, canta todos os dias. Eu sei que a senhora não está me ouvindo. Coloca na sala de aula, professor. Eu quero na sala de aula, na sala de informática não. Isso aqui tem informática, viu, Alessandro? Tem laboratório, porque isso aqui foi conseguido com meios próprios. Sabe quanto é que foi o custo dessa escola, senhor ministro? Baixíssimo. R$0 para o governo. Nenhum real para o governo. Essa escola deveria ser propagada, acho que para todo o país. É uma escola mista, é um pouco mais evoluída que a de Brasília. Porque a gente, Lazia não está mais aqui, Lazia falou de droga, de violência. A gente lá protege as crianças, lá a gente coloca exame toxicológico para a criança fazer, para evitar que ele entre na droga. Se é absurdo ou não, eu não quero perder para traficante. Então é isso que a gente está fazendo, isso no Rio Grande do Norte. Porque a internet está ruim, mas depois se eu quiser marcar uma audiência comigo, quiser conhecer a escola via internet, tentei uma audiência com o senhor, mas o senhor desmarcou. Mas assim que tiver uma oportunidade, a gente puder conversar, eu mostro para o senhor em tempo real o que é uma fiscalização real dos alunos na sala de aula. De você todo dia estar tirando a falta. Porque existe esse tipo de relação, viu? Nesse cruzamento que existe entre essas bolsas e entre o Fundeb, entre o que as pessoas querem manter, o diretor quer manter esse aluno a todo custo dentro da escola, ou por ameaça, ou pelo esse financiamento. E, Leila, só falando do esporte, não tem como ter bons atletas, não tem como ter boa formação atlética ou esportiva nas escolas se não tem um mínimo de disciplina. Se não tem um mínimo, porque atleta é disciplinado. Esporte e disciplina. Mas até para você colocar hoje um aluno na escola, tem que perguntar se ele quer fazer. Tem que pedir, ô aluno, você quer jogar bola? Você quer fazer uma atividade esportiva? O que não é só para o crescimento físico, não é só para o crescimento intelectual, como você mesmo disse, coordenação motora. Tá bom, senhor ministro? Então, é só a questão do FIES, que muitos jovens querem saber sobre isso. E muitos querem saber se vai ter ou não essa propaganda, se vai aumentar, se vai diminuir. Muitos querem saber a respeito desse assunto. Obrigado, senhor presidente.